Graça e paz, amados irmãos. Amém? E aí, nesse domingo de Páscoa, nós estamos aqui para celebrarmos junto esse nome todo-poderoso. Amém? Mas vamos orar neste momento. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai eterno, obrigada, Senhor, pela Tua presença, obrigada por este dia, Senhor, que Tu concedeu a cada um de nós, ó Deus. E neste momento, nós pedimos, ó Deus, uma bênção especial para cada família, Senhor, nos seus lares. Que elas possam também sentir a Tua presença neste dia, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos pelo Teu sacrifício na cruz, ó Deus. Que graça, Senhor, é essa sobre nós. Que amor tão grande é esse, Deus. E por isso nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que ainda há de fazer na vida de cada um de nós, ó Deus. Nós colocamos tudo o que iremos fazer nesta noite em Tuas mãos, Senhor, que seja para a honra e glória do Teu santo nome. É isso que Te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos, vamos estar lendo em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, que diz assim: E de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha e o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, a Ele que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue, e nos fez reis e sacerdotes, para com Deus, o seu Pai. A Ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre. Amém. Então, para complementar, irmãos, eu queria destacar aqui 3 ações que o Senhor tem para nós. É o amor dele para conosco. Outro ponto foi ele ter nos libertado, que quando fala que lavou de nossos pecados. E o terceiro, ele nos fez rei e sacerdotes. Então, que possamos anunciar essas boas novas aos perdidos, aquele que ainda não sabe quem é Jesus, porque cabe a nós essa responsabilidade. Em Salmo 96:3, olha o que diz: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. Então, amados irmãos, anunciar a obra salvadora de Cristo, cabe a nós essa responsabilidade. E que possamos entender esse propósito do Senhor nas nossas vidas. Que um dia alguém falou para você deste amor do Senhor Jesus. Então que possamos compartilhar com o outro, ainda quem não tem. Amém, irmãos? E neste momento, eu convido a irmã Luana e o irmão Caio para estar louvando esse nome tão grande. Amém? A paz do Senhor, irmãos, nós estamos aqui nesta noite de domingo de Páscoa, agradecendo ao Senhor por suas bênçãos, pelos seus benefícios, agradecendo a Ele pela sua vida, pela sua ressurreição, que porque o Senhor está vivo, nós temos certeza que nós temos aquele que nos ajuda, o nosso guardador, aquele que cuida de nós. Então, nessa noite, que nós possamos estar com os corações voltados nesse momento para adorar o Senhor, que você junto com sua família, fique de pé nesse momento se você puder, que a gente possa tirar esse momento para louvar o Senhor, aquele que é grande, aquele que é maravilhoso, aquele que é todo poderoso e que faz todas as coisas em nós. Então que você possa nessa noite colocar o seu coração diante de Deus, não importa o local, se você está na sua casa, se a gente estivesse todos juntos na igreja. Nós temos o mesmo propósito de estarmos nesse momento louvando a Deus. Amém? Então vamos louvar o Senhor. Coloque o seu coração nesse momento em foco naquilo que nós devemos prestar ao Senhor, que é um culto diário, um culto com as nossas vidas. Vamos louvar. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha.
nosso nome, é tudo sobre o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer lá em Isaías que, Senhor, o que é nosso? O Senhor nos dá as coisas, mas das tuas próprias mãos nós te devolvemos. E se o Senhor nos dá qualquer bênção, irmãos, nós retribuímos tudo isso em louvor, em adoração, porque tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é para a sua própria glória. Por ele vivemos, por ele existimos. E por isso que nós estamos aqui nesta noite, reunidos em um só coração, para declarar que o Senhor é santo, para declarar que o Senhor é digno de ser louvado e que por tantas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós, Ele é digno. Então vamos continuar louvando ao Senhor, vamos continuar agradecendo o Seu nome. Você possa ter um culto abençoado na presença do Senhor. E vamos chamar já a Cristiana para o momento missionário. Então nós estaremos essa noite orando, clamando ao Senhor pelos nossos irmãos perseguidos, os nossos irmãos que muitas vezes são atacados exatamente no domingo de Páscoa. Porque, irmãos, a ressurreição de Jesus, a
A morte e a ressurreição do nosso Senhor é o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje, pelo qual nós temos salvação. Então isso também é motivo, às vezes, das pessoas serem perseguidas justamente nesse dia. E nós temos que orar, nós temos que clamar ao Senhor, porque nós somos, irmãos, igreja livre. Mas o Senhor nos fez livre para não apenas para ter o privilégio de ser livre, mas para orar por aqueles que não são. Então, convoco você nessa noite a estar juntos em oração. Amém? Deus abençoe. Irmãos, nesse momento nós vamos ter o nosso momento missionário. E aí é sobre a igreja perseguida. Vamos passar agora um vídeo que é um relato dos 5 anos atrás, que vocês vão ver como é que esses irmãos vivem. Amém? Ao celebrar a morte e ressurreição do nosso Salvador, milhões de cristãos ao redor do mundo se expõem e a perseguição se intensifica. No domingo de Páscoa do ano passado, o pastor Kumaran deixou seu filho numa igreja no Sri Lanka. Momentos depois, um homem entrou, detonou uma bomba e 31 pessoas foram mortas, incluindo o filho do pastor Kumaran. Em um dia, tudo mudou. Em 2018, um pastor e uma congregação foram atacados no Paquistão e na Índia. No Egito, pelo menos 7 meninas foram sequestradas. Em 2017, também no Egito, 2 igrejas foram bombardeadas e 49 cristãos foram mortos. Em 2016, uma bomba explodiu no meio de um parque no Paquistão. 74 pessoas morreram. Em 2015, radicais muçulmanos armados invadiram uma universidade em Garissa, no Quênia. 147 estudantes cristãos foram mortos. Em um dia, tudo mudou. Nos últimos 5 anos, cristãos foram feridos, sequestrados e até mortos durante as celebrações de Páscoa. Ao longo dos anos, apenas um dia mudou a história de milhares de famílias. Em apenas um dia, tudo pode mudar. Irmãos, todos os anos, milhares de cristãos enfrentam uma grande perseguição, principalmente no domingo de Páscoa. Eu vou relatar alguns acontecimentos que do ano passado, neste domingo de Páscoa do ano passado, no Sri Lanka, num ataque morreram 259 pessoas. Elas estavam nas igrejas. Eram 3 igrejas e outros locais que estavam proclamando, falando do amor do Senhor. Mas lá, eles perseguem os cristãos. Eles não aceitam isso. Então, por isso, eles foram atacados. E nesse ataque, meus irmãos, morreram muitas pessoas. Morreram pais, mães, morreram filhos, mulheres. E aí, irmãos, a gente vê os relatos deles, que a gente fica impactado, vendo como eles têm uma força vinda do Senhor, porque para eles suportarem toda essa tribulação que eles enfrentam. Então, olha, um relato de uma menina de 6 anos que perdeu seus pais e ela ficou gravemente ferida. Mas nos relatos que ela fala, ela demonstra o amor tão grande e diz que tudo aquilo que ela está passando, um dia ela vai estar na glória com o Senhor Jesus e vai se encontrar com a sua família, seu pai e sua mãe. E que possamos, irmãos, nesta noite, levantar um clamor por essas famílias que perderam seus entes queridos, que não tem mais eles por perto, que muitos estão agora em total solidão, mas que o Espírito Santo visite a cada um deles nesta noite e que eles sintam este amor tão grandioso do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então vamos fechar nossos olhos, vamos clamar ao Deus que pode todas as coisas. Pai querido, nesta noite, Senhor, nós clamamos pelos nossos irmãos que sofrem essa perseguição, Deus. Como é terrível, Senhor, mas mesmo diante dessa situação tão dolorosa, eles tiram força, Senhor, e só pode vir de Ti, Deus,
porque eles não têm, por conta própria, eles não têm condições, ó Deus, de se erguer. Mas aquelas famílias, ó Deus, que perderam seus entes queridos, que eles sintam o abraço do Senhor Jesus nessa noite, que eles sintam, Senhor, a tua provisão em todas as áreas da sua vida, Deus, que aqueles irmãos que cuidam deles, ó Deus, sejam, Senhor, orientados pelo teu Santo Espírito, Senhor, porque nós dependemos, ó Deus, de ti, Senhor. Por isso nós te pedimos, ó Deus, nesta noite, pela tua intervenção, Senhor, naquele lugar, Senhor. Nós oramos, ó Deus, aqueles homens, Senhor, que são daquelas bombas, uns terroristas, ó Deus. Nós clamamos também por essas vidas, porque eles precisam de ser alcançados pela tua graça, Senhor. Porque, Senhor, como Paulo era, Senhor, um homem malvado, mas teve um encontro contigo e tudo isso mudou, Senhor. Então que esses homens também tenham um encontro contigo, Deus, e mude sua vida, Senhor, porque só a ti, Senhor, nós podemos pedir ajuda, Deus. A tua palavra diz: de onde virá o meu socorro, Senhor? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso nós clamamos nesta noite, Senhor, pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia sobre aquelas vidas, ó Deus, que aquele povo, Senhor, tão sofrido, encontre em ti, Senhor, um descanso, Senhor, nos teus braços, Pai. Ó Senhor, nós te louvamos, porque sabemos que aquelas pessoas que ali estão, Senhor, elas têm a ti para recorrer. Mas nós, quanto cristãos, ó Deus, nós temos essa oportunidade de estar levantando este clamor, Senhor, por essas nações, por este povo que enfrenta dificuldade em falar do teu evangelho, Deus. Como é bom, Senhor, ter essa liberdade, Senhor, que nós temos aqui, mas os nossos irmãos não têm, Senhor. Por isso nós somos gratos a ti, Senhor, e colocamos a vida deles em tuas mãos. Senhor, faz tudo novo, Senhor, que eles possam sentir em ti, Senhor, confiança, como os seus relatos já dizem, ó Deus, que eles sabem quem tu és, ó Pai. E nós clamamos também que diante dessa situação tão difícil, Senhor, possam outras pessoas se achegarem a ti, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por aqueles irmãos. Faz eles fortes, valentes, ó Deus, firme diante de ti, Senhor, e que possamos juntos, ó Deus, um dia ir morar no céu, na eternidade, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Agora temos um momento agora com a palavra com o pastor Francisco. Vamos estar orando mais uma vez. Amém, irmãos? Pai, nesta noite, Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que foi realizado até aqui, Senhor. Pelos louvores, pela tua, Senhor, tua presença em nós, ó Pai. E nesta hora nós colocamos o pastor Francisco em tuas mãos, Senhor. Que ele seja conduzido pelo teu Santo Espírito, Deus. Que a tua palavra venha penetrar em nossos corações, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, meus amados irmãos e minhas irmãs, estamos felizes por estarmos nessa noite nos dirigindo a todos os nossos irmãos que nos assistem, né, através dessa transmissão, para estarmos celebrando o nosso domingo de Páscoa, né, o domingo da ressurreição, né, diferente de todos os outros que tivemos nos últimos anos, não só nós enquanto igreja, mas de toda a humanidade, né? As grandes aglomerações, as grandes comemorações, elas ficaram nesse tempo, todas elas, né, foram ofuscadas, né, por essa pandemia que aflige todo o mundo. Mas é em meio a esse momento da história que mais uma vez nós encontramos a mão de Deus, a graça de Deus surgindo, nos trazendo uma mensagem extraordinária, né? Deus está nos dando a oportunidade de verdadeiramente podermos estar pensando e refletindo no sentido real
da Páscoa, no sentido real da sua ressurreição. Então é com essa convicção que nós queremos convidá-los nessa noite a estarmos fazendo uma leitura que se encontra na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, e nós iremos ler do verso 1 ao verso 11 do capítulo 15. Então você pode aí estar pegando sua Bíblia junto com a sua família, localizando esse texto, e a leitura diz assim: Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e do qual estáis firmes, por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo certo, pois eu sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isso que pregamos e é isso que crestes. Muito bem, meus queridos, texto lido da palavra do Senhor, do apóstolo Paulo, a carta aos Coríntios, nos situando nesse tempo de nós estarmos pensando a respeito desse tempo em que nós estamos vivendo. Nosso convite nessa noite, todo o capítulo 15, Paulo vai estar narrando, vai estar trabalhando a questão da ressurreição nesse capítulo. E obviamente nós estamos nesse domingo celebrando a ressurreição do nosso Senhor. Domingo de ressurreição só é possível porque nós tivemos a sexta-feira da paixão. Sem um não teríamos o outro. Na sexta-feira Cristo padeceu, Ele morreu naquela cruz. Domingo Ele ressurge vitorioso, triunfante, para reinar para todo sempre. Mas veja, um só existe por causa do outro: o sofrimento da cruz, a alegria do domingo da ressurreição. Hoje nós estamos celebrando o domingo da ressurreição, o domingo em que o Senhor ressurge dos mortos, o domingo em que o Senhor traz esperança para toda a humanidade, sobretudo para a sua igreja, para aqueles que nele creem, que nele esperam, assim como os nossos irmãos da igreja perseguida, como nossas irmãs que nos antecederam já falaram nesta noite. Mas nessa noite eu quero convidá-los também a pensar nisso. Ele ressuscitou. É isso que nós celebramos nesta noite. Diante de todas as evidências que temos, estamos convencidos de que Jesus está vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos. E que diferença a sua ressurreição faz para as nossas vidas? Então é sobre isso que nós queremos convidá-los a refletir nesta noite. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele está dizendo que Cristo é a nossa Páscoa, Ele é a nossa passagem, Ele é aquilo que traz para nós a graça de podermos estar, meus amados irmãos e minhas irmãs, tendo um tempo novo, na mesma experiência que o povo de Israel teve quando saía do Egito naquela noite, em que o povo sacrificou o cordeiro, reuniu-se com as suas famílias, e ali eles participaram daquela refeição,
e o texto vai nos narrar toda a maneira, a forma como aquilo foi feito. Era um povo que estava preparado, eles estavam prontos para naquela noite sair do Egito. Naquela noite terminou a dor, terminou a escravidão, terminou a humilhação daquele povo. Naquela noite o Senhor trouxe libertação, naquela noite o Senhor trouxe vida nova para aquelas pessoas. Queridos, é o que Deus está trazendo para nós hoje: vida nova, esperança. Estamos nesse domingo celebrando exatamente isto, a vida nova que o Senhor tem para nós, a esperança que Ele tem para nós. É verdade, em meio a esse contexto de pandemia, em meio a esse contexto em que muitas pessoas estão padecendo, muitas famílias estão exatamente nesse domingo de Páscoa, eles estão ali chorando os seus mortos. E aí, nesse sentido, todos nós devemos nos unir à dor de todas as pessoas, mas não sem esperança, com esperança de que o Senhor nos deu vida nova e o Senhor conquistou algo novo para todos nós. Então, com base nessa reflexão, nesse texto, que nós queremos convidá-los ainda a olhar o final desse capítulo 15. Paulo, nos versos de 1 a 11, é como se ele desse quase que um testemunho dele, mas no versículo 51 e 52 ele dirige a todos nós. Ele diz assim: eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Meus queridos, que transformação a ressurreição de Cristo tem trazido para as nossas vidas. E aqui algumas observações rápidas para que nós possamos estar refletindo. As transformações da cruz, e do túmulo. Até a morte de Jesus, a cruz e o túmulo tinham percepções totalmente diferentes das que nós temos hoje. Mas não vejamos, antes da ressurreição, a cruz era conhecida apenas como um horrível instrumento de morte, de madeira áspera, encharcada com o sangue humano. Era um instrumento de morte, de tortura, um instrumento do pior tipo de morte. Mas após a morte de Cristo na cruz, a cruz passa a ser símbolo de vida, porque ali Cristo morria na cruz, que era maldição para quem morria na cruz, mas passa a ser símbolo de vida para aqueles que assim acreditam no que significou a morte de Jesus por todos nós. E o túmulo, que era um túmulo, o fim da vida, o fim para aquelas pessoas, era o fim. Morreu, você era sepultado, o túmulo era fechado e ali não havia mais esperança. Após a ressurreição de Cristo, o túmulo significa que o Senhor vai em um momento da história nos resgatar, como diz o texto, o versículo 51 e 52. O túmulo já não é mais o fim, o túmulo é apenas o momento que pauta ali, o que pausa a nossa vida, aguardando uma época vindoura, aonde o Senhor vai trazer para todos nós nova vida e nova esperança ao seu povo. Após a sua ressurreição, podemos nos alegrar, podemos celebrar com alegria. O texto bíblico vai dizer que a ressurreição de Cristo é a primícia de muitas que viriam depois dele. Então escute nessa noite, meus amados irmãos e minhas irmãs, mesmo nesse tempo em que nós estamos vivendo, nós precisamos com esperança acreditar que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição no porvir. Por isso celebramos hoje em nossas casas, é verdade, talvez sem o clima de festa, mas a Bíblia diz que é nesse momento de angústia e de tristeza que nós devemos tirar lições para as nossas vidas. Por isso que o texto bíblico vai dizer que há muito mais sabedoria na casa que há luto do que na casa que há banquete.
É em meio a esse nosso tempo de muita tristeza, esse tempo em que de muitas perdas, de nós sabermos que o Senhor, Ele está nos garantindo, nos dá como selo de garantia de vida eterna. A própria ressurreição do seu Filho nos garante a vida eterna. Segunda coisa, a transformação das nossas próprias vidas. Antes da cruz, antes da ressurreição, meus amados irmãos e minhas irmãs, o que eram as nossas vidas? Não havia esperança, não tínhamos nenhuma esperança, mas agora o Senhor está trazendo esperança para as nossas vidas. Podemos viver uma vida com esperança, uma vida sabendo que o Senhor está conosco, apesar de tudo que possa estar acontecendo no nosso contexto em que estamos vivendo. Em meio a todo esse cenário, devemos ouvir a voz do Senhor no Evangelho, quando Ele diz: eu vim para trazer vida, e vida abundante, para mostrar-lhe como viver, para lhes trazer esperança, alegria e paz e amor, para dar uma nova razão para viver. Então o Senhor, Ele nos traz esperança, nos traz vida. É nesse contexto que nós queremos que você possa estar vivendo esse tempo, crendo no milagre da ressurreição, que por extensão alcança as nossas vidas. Diz para mim e para você que nesse tempo de desafios em que nós estamos vivendo, nós temos a oportunidade de desfrutar das nossas vidas com alegria e com paz na presença do nosso bom Deus. Então, vivamos nossas vidas de maneira tal que o nome do Senhor seja glorificado nesse tempo. Como diz a letra do cântico que nós cantamos: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele vive porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. A morte não o conteve. Ele voltou a viver pelo poder de Deus, para que nós pudéssemos viver uma vida íntegra, uma vida de esperança e uma vida, irmãos, aguardando o grande dia da nossa própria ressurreição, se assim partirmos antes da sua vinda. Em terceiro lugar, a ressurreição de Jesus trouxe também transformação da própria morte, porque finalmente, nesse sentido, a morte era o fim. Antes da ressurreição, a morte era chamada a cortina final. Antes da ressurreição, tudo o que poderíamos fazer era lamentar como aqueles que não têm esperança. Agora não. Agora nós podemos verdadeiramente acreditar que um dia estaremos com o Senhor para sempre. Por isso que o apóstolo vai escrever: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nesse sentido, a morte, ela perdeu o seu poder, porque o Senhor, através da ressurreição do seu próprio Filho, garante a minha e a tua ressurreição, uma vida diferente por vir. E se nós experimentarmos a morte, o Senhor nos garante a vida por meio da ressurreição. Então, que diferença a ressurreição de Jesus está fazendo na nossa vida? Que diferença a sua ressurreição está fazendo nesse tempo em que nós estamos vivendo? Um tempo de tanta incerteza, um tempo de tantas informações contraditórias, um tempo onde as pessoas estão num frenesi muito grande para interpretar esse momento, de várias maneiras. E aí, nessa noite, o Senhor nos dá uma direção para essa questão. O tempo em que nós estamos vivendo é um tempo que ele não há registro dele na história da humanidade. Mas nós também devemos entender que Deus está presente nesse tempo, mesmo com todas as suas incertezas, mesmo com todas as suas dores e as suas perdas. O Senhor está presente nesse tempo.
Cabe a esta igreja, a igreja que espera no Senhor, saber que o túmulo está vazio, saber que o Senhor nos deu uma ordem, nos deixou, uma tarefa para fazer. Por isso que nós devemos, nesse tempo em que estamos vivendo, pregamos o Evangelho, porque o nosso Senhor nos ensinou que tudo que nós precisaríamos para esse tempo, Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Deus, na sua soberania, na sua onisciência, Deus sabe desse tempo em que nós estamos passando, então Ele está conosco. Vivamos com esperança, vivamos com confiança naquele que venceu a morte, naquele que vai resgatar o seu povo. Então, essa noite, antes de nós orarmos, nós queremos pedir que você possa, junto à sua família, ter esse dia de confiança, de renovar a sua confiança, de renovar a sua esperança no Deus que tudo pode, no Deus que vai renovar as nossas vidas, vai renovar o nosso viver, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. E assim, nós aqui em nossas casas, na nossa liberdade religiosa que nós temos, é verdade, nesses dias, uma liberdade vigiada e uma liberdade, por assim dizer, restrita, mas mais liberdade. Nos unir aos nossos irmãos da igreja perseguida, que verdadeiramente estão vivendo tempos difíceis também, mas a mesma esperança que os move deve ser a nossa, Cremos no Senhor que ressuscitou ao seu Filho, cremos no Senhor que vai vir buscar a sua igreja. É com essa confiança, é com esta esperança que nós queremos viver esse domingo da ressurreição do Senhor, esperando nele, confiando nele. A mesma forma que o Senhor ressuscitou ao seu Filho, que Ele também, meu amado irmão e minha irmã, cumpra na vida de todos nós, naquele grande dia em que Ele vai vir buscar o seu povo. Nós experimentaremos algo verdadeiramente novo e diferente, mas que essa transformação daquilo que o Senhor fez por meio do seu Filho nos alcance nesse tempo. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus dê a você e toda a sua família um início de semana cheio da sua presença. Desfrute da presença do Senhor, do Deus que ama ao seu povo, do Deus que não nos abandona, do Deus que está conosco. Quero lhe convidar nessa noite para estarmos tendo uma palavra de oração, de esperança no nosso Deus. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Deus de toda graça, Deus de poder e Deus de misericórdia, nós confiamos na Tua graça e na Tua presença. Pedimos que o Senhor esteja, meu Deus e meu Pai, renovando a esperança do Teu povo. A Tua ressurreição trouxe transformações à vida do Teu povo e da Tua igreja. Que nós possamos viver assim, Senhor, transformados, renovados pelo Teu poder. Alcança a Tua igreja em toda essa cidade, aqui em Campina Grande, ó Pai, no estado da Paraíba, no Brasil e no mundo inteiro, Pai. Toma a Tua igreja em Tuas mãos. Nessa noite nós também nos unimos, ó Pai amado, à dor daquelas famílias, ó Pai, que perderam seus entes queridos durante esse período da pandemia, Senhor. Deus, o Senhor esteja confortando, consolando a estas famílias, ó Pai. Nós apresentamos diante do Senhor, ó Pai, todos os profissionais que estão trabalhando, ó meu Deus e meu Pai, no fronte desta batalha, Senhor. É uma batalha grande, Senhor, ó Deus, mas certamente, Senhor, a Tua mão, Senhor, há de fortalecê-los e há de conduzi-los, ó Pai amado, em posse de vitória. Assim, com esperança, nós encerramos essa nossa reunião, pedindo que o Senhor esteja abençoando o Teu povo, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Deus abençoe a todos nessa noite. Nós rogamos que você tenha uma semana de bênção e uma semana de vitória. Deus abençoe a toda a sua família e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja com a sua igreja hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, um abraço a todos. Nos encontraremos na próxima quinta-feira para estarmos estudando e aprendendo a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.